Share. Beleza. Obrigado, galerinha. Seguinte, ó. Grande abraço. Obrigado pelos 138 votos que a gente teve na enquete hoje, né? 49% lá. Ninguém, tá? Teve 4, já subiu para 4% lá, ó. Não sei a quantidade de votos aqui em MD, seria legal a gente conversar com essas pessoas, tá? Parabéns para quem tava no modo protetivo ali, que tirou no zero devido a alguma situação, né? E a todo mundo que executou da forma, né, que se premissou hoje, 140 aumentando votos, na votação muito boa, né? Para hoje. Um grande abraço para todo mundo. Espero que todos tenham executado da forma ideal. Um abraço para Dark Lord, que chegou atrasado hoje, né? E um despombalizado Felipe Guimarães aí. Um abraço para todo mundo, tá? Seguinte, galerinha, vou mostrar aqui um trade que a gente fez, né? Com base de estudos no DAX, né? No DAX, cadê você, DAX? Cadê você, DAX? Cadê você, DAX? DAX Cash, deixa eu colocar aqui para 5 minutos. A gente fez um tradezinho aqui, ó, né, na hora do estudo aqui. Esse trade foi no simulador, tá? Foi só com base em estudo, tá? Foi o primeiro trade lá. Tem como mudar meu voto depois. E deu ruim alguma coisa aí, hein? Prenúncio aí do capiroto, do pata cabeluda, do fio de chocadeira, do cheiro de enxofre, cara de morcego, do Lucifer, do sem Sou. sombra aí, a coisa pegando aí, hein? Ó, a gente fez uma base de estudo lá em relação a isso, ó. Veja que legal. Nós temos aqui essa média amarela, tá? Uma média de 200. O trade deu um sinal de venda. Eu dei um zoom out aqui para a gente avaliar, né? O que estava acontecendo nesse último ciclo abaixo da média de 200, tá? Percebemos aqui, deixa eu abrir meu grande nobre amigo Point, né? O que é que a gente avaliou aqui na sessão de estudos de manhã, tá? Depois que o preço... Opa, coloquei errado aqui, setinha. Depois que o preço ultrapassa a média de 200 nessa região, tá? Poucos momentos, em momentos bem pontuais, ele navega e trafega abaixo da média de 200. Foi esse dia aqui, tá? Que foi por volta de 1 hora da manhã, ali entre 1 e 3 horas da manhã, tá? Mais à frente, mais ou menos às 4 horas da manhã, esse outro dia aqui, tá? Ó, seria um trade vendido abaixo da 200. Então, dentro de um range gigante de movimentação, tiveram apenas 2 momentos pontuais, tá? De preço trafegando no DAX abaixo da 200 nos 5 minutos, beleza? Então, a gente fez esse trade consciente disso, que a probabilidade dele vazar 200 era baixa. Mesmo assim, para uma didática, a gente foi lá e fez, né, no simulador para mostrar como seria um gerenciamento de um trade que a gente, por exemplo, não avaliou, né, a história que o preço nos disse, tá? Esse trade ele foi feito uma venda nessa barra aqui, ó, né? Tinha uma premissa aqui, ó, que eu só poderia fazer um trade se o preço fechasse uma barra abaixo dessa região aqui, no DAX, ó, tinha a região de mínima aqui atual, né? Então esse preço vem invadindo aqui na barra 82, mas não fechou. Esse vem muito rápido, já fazendo um pullback aqui na região, tá? Então ele vem, né, costurando um pullback aqui implícito, que a gente olhou inclusive no 2 minutos, na hora que estava acontecendo isso. E não ficou claro, até no 2 minutos, esse pullback, porque foi muito rápido, né? Ele estava em 1 minuto ou menos, né? E a gente vendeu a mercado aqui justamente por causa desse pullback no time frame menor. Beleza? O alvo dessa operação estava um pouco abaixo aqui da 200, aqui, ó. E eu decidi segurar para a gente tentar gerenciar, mesmo sabendo da probabilidade baixíssima dele trafegar abaixo da 200. Aí, abraço, Matheus Morgado, né? Esse trade aqui. O stop estava aqui, como na setinha aqui, protegido no último movimento, ou seja, na parte de cima do trade, tá? Eu coloquei algumas ordens para gerenciar esse carinha aqui, né? Ordens. E essas ordens, vou dar uma limpada para a gente observar como foi a execução desse cara e gerenciamento do mesmo. Ó, seguinte, eu tinha já uma ordem a mercado aqui, show de bola. Eu tinha uma ordem na VWAP, tinha uma ordem aqui na média de 20 à época. Então eu tinha basicamente
um stop da entrada total desse range aqui, desse tamanho aqui, ó. Beleza? Da minha entrada total, deu só essa largura. Isso na sessão da madrugada a gente estudando, tá? Então esse trade foi um stop, tá? Então, onde eu quero chegar nisso? Avalie sempre, tá? O que o preço diz. Nós somos grafistas, né? Precisamos avaliar o rastro, né? Que esses despombalizados deixaram aqui no preço antes da gente acessar o mercado, tá? Precisamos avaliar o rastro, se o preço tá mais caro ou mais barato numa determinada situação. Então, avaliem sempre esse rastro, seja ele por 60 minutos, a gente pode baixar para avaliar o que aconteceu, tá? A gente perceber que veio de um movimento forte, pode estar na zona de retração, ó. Falar em retração, vou falar lá que o Fábio me pediu, né? Avaliar sobre FIBO, né? Rapidamente aqui, ó. Se ele está numa zona de retração, então é legal vocês avaliarem, né? Beleza? Esse rastro que aconteceu, né? Essa foi a dica e sugestão hoje da madrugada, tá? Nossa janela foi bem curta e aí eu já deixa eu só ocultar aqui essa ferramenta que está me atrapalhando. E aí eu já fui para o K100, né? O K100. Aqui foi um trade muito bom, foi um trade que eu usei FIBO, e aí, cadê o Fábio? Deve estar por aí, não sei se ele está por aí, Fábio se pronuncia, meu amigo Fábio, ou João Vitor, desculpa, João Vitor, desculpa. João Vitor, meu amigo, se pronuncie. Ó, seguinte, o K100 foi um trade de momentum, tá? Um trade de momentum, eu preciso avaliar a pernada atual, né? Então, esse movimento aqui foi crucial. Tamo junto, João Vitor. Foi crucial, né? Para que eu avaliasse, né, uma determinada movimentação aqui nesse cara, beleza? O que acontece? Ele começa a desenvolver uma baita de uma pernada de alta, eu já traço logo uma linha de canal para usar como suporte aqui nessa região, ó. Colocar em verde aqui para vocês entenderem, ó, essa linha que vem aqui do doji aqui na barra 65, né, triscando esse topinho aqui, vem da 65. Então eu coloquei essa linha de canal aqui para avaliar um possível pullback, a região, e aqui seria uma região de proteção mesmo. Ele desenvolve uma perna, tá, de alta aqui, né, nesse rompimento. E quando eu avalio, ó, a saúde dessa perna, eu começo a colocar FIBO para tentar pegar esse movimento de retração aqui, ó. Tentar avaliar o que dá para fazer nesse movimento de retração. Ele pivota muito rápido, já engolfando. Isso, para mim, né, na minha leitura, né, é um bom trade de momentum, tá? Essa primeira retração aqui chegou próxima ao 68 de FIBO, né? 61.8, desculpe, tá? E não vence a minha linha de canal aqui, ó. Então, cara, eu tenho fatores confluentes aqui determinantes. Eu tinha nessa região aqui a FIBO, né? Que chegou próximo, e a linha de canal, beleza? Então eu tenho fatores confluentes nessa região, que me levaram a fazer essa compra aqui. Agora eu vou dar um zoom para a gente entender, tá? Vou dar um zoom para a gente entender e vou mostrar na FIBO aqui como foram minhas regiões de alvo e proteções aqui nesse carinha. Já, né? Fez com que eu tivesse a premissa de fazer uma compra nessa região aqui da barra 104, show de bola. Nesse caso aqui, eu protegi já no fundo, um pouco afastado, né? Usando também a linha de canal como referência de stop ali, um possível stop, né? Eu protegi esse preço e agora eu joguei FIBO e eu uso os dois meus dois alvos opa, marquei errado. Meus dois alvos preferidos de FIBO, né, que são 127% e o 161, tá? Exatamente aqui, ó. Então, ó, deixa eu colocar aqui point to fix para vocês avaliarem, ó. Meu alvo preferido que eu saio com 70% do lote fica aqui na região, né, do 127%, eu saio com 70% do meu lote aqui, tá? E deixo o restante aqui para a posteridade no 161, e sai um pouquinho antes. Fica um pouquinho abaixo sempre, né? Nunca deixo conectado cheio ali, né? E o restante aqui fica cerca de 30%. Isso aqui varia muito, né, do que eu estou buscando em trade, mas fica próximo a isso, tá? Sempre. 75, 60 ou 25% aqui, mas a média é 70% nas primeiras saídas e
mais 30% na segunda saída. Aqui foi inteiramente uma operação conduzida, né, com esses alvos de FIBO. Quando ele atinge, inclusive até eu puxei um pouquinho errado aqui, tem que ser um pouquinho mais para cá, querido. Ô tio Frank, Oi. ali quando você fala na retração, você quer dizer, na verdade ele retraiu só no primeiro ponto, né, que seria Isso, de 38, né? isso, Ele pode, retraiu 38% do movimento. pode ser, como eu jogo invertida, né, aí fica no 61 aqui, né, para mim. Então, assim, é como eu comento sempre, é copo cheio e copo vazio, né, vai muito de acordo com o jeito que você traça, tá? Mas é exatamente, porque para quem usa 38 foi essa ponta aqui, ó, e ele ter força, né, para deixar inclusive um vácuo no primeiro teste, já me dá um pouquinho mais de segurança para tentar comprar uma pivotagem, né, com um pouco mais de lote, Não, ou eu tô seja, falando porque ele poderia voltar um pouco mais, né, que ainda seria pode. saudável, né, só Pode, pra... pode. E até aqui, ó, até nessa região de topo aqui, por exemplo, eu estava hiper confortável para colocar mais lotes, se fosse o caso aqui, ó. Até porque essa última retração aqui seria do 61, né? Que no seu caso aí, no seu caso, né? No meu caso tá 38 aqui, tá? Uhum. Então, eu estava muito confortável com o price action Mas aplicado foi em bonito esse pullback aí, foi legal. foi sim. Então eu tinha ordens aqui, eu não consegui executar as ordens aqui embaixo, mas eu estava avaliando muito essa fibra e esse movimento, tá? Mas mesmo eu não conseguindo fazer as compras na região mais barata do movimento, né? O trade de pivô, que é um trade que eu faço aí há muito, desde o começo lá, quando comecei como operador, que é esse tipo de trade aqui, inclusive com essa saída no 127, ele é bem antigo, eu acho que a primeira coisa que eu fiz, viu, João Vitor, é isso aqui, tá? Foi isso e ainda é, né? As compras na retração e se ele tem um vácuo aqui, inclusive a galera deu muita risada hoje porque já acordaram eu falando do ground effect aqui, o ground effect. E a galera, pô, acordei agora, Frank, você falando do ground effect, né? Colocar GE aqui, não é a ação da GE, mas eu levo em consideração o ground effect, inclusive em fibos e em suporte e resistência de gráfico de linhas, tá? Então eu levei bastante em consideração isso, que tinha uma força compradora próxima a regiões de retração, né? E aí fiz esse trade que durou um pouquinho mais aí da sessão, tá? Qual foi o meu benefício aqui, ó? Vou só excluir aqui esse carinha para mostrar aquele gerenciamento, aquela prática que eu faço bastante, que é tipo, minha entrada tá aqui, né? Vamos lá, cabeça do pivô aqui, ó. Ele anda 70% da minha ordem aqui nesse caso, eu já puxo ele para break-even, né? Já tenho, como é um trade que eu não fiquei acompanhando o último alvo, esse alvo aqui eu não estava na tela acompanhando, tá? A ordem estava lá, eu já tinha que ter puxado pro break-even aqui, eu não podia deixar a ordem lá embaixo, tá? E aí deixei, fui fazer outras coisas até que ele chegou no último alvo do 161 da FIBA. Boa. Esse trade foi muito bom mesmo. Não entendi esse avião aí, hein? O avião do Futs, é? Não, realmente depois É ele o embalou aí, ó. famoso ground effect. Ground Effect. Ah, sim. Ah, tá. Desculpa aí, Luiz Carvalho, porque sempre quando você coloca isso eu fico lembrando do Dragonfly, tá? É... Piada interna, galera. Seguinte. Esse foi um trade no UK. Eu não fiz mais trades na madrugada. Isso aqui já valeu bastante a sessão, tá? E aí a gente vem pro famoso Bravolium. O Bravolium. Quem sabe quem é Bravolium, Kaique? Mano. Que é o Bravolio? É o índio? Ah, o índio, né, cara? Índio, tá? Eu tinha uma região de retração aqui, que inclusive eu deletei sem querer. Na hora que, rapaz, eu fiquei retado, porque eu marquei com tanto carinho essa zona de retração aqui. E quando eu fui puxar uma linha, apagar uma linha, apaguei a zona de retração. Putz, eu fiquei muito pé da vida. Desgraça! Eu tinha uma região aqui, cara, de, de retração, tá? Ó lá o Fibo de novo, João Vitor. Ó, aqui tá uma zona que quero avaliar muito movimentos dentro dessa zona. Frank, para que que você usa essa zona? Me fala, Frank, eu estou sem dormir há mais de 365 dias, porque você não fala. Não, na verdade eu avalio como o preço se comporta dentro da região, tá? Então eu tenho um movimento, viu, João Vitor? É total, a gente faz muito isso tanto em diário quanto em 60. Para mim, tá? Eu sempre vou colocar essa legenda aqui para gráfico de 60 minutos, né? Sempre, tá? É o gráfico rei, então eu conduzo muito o que eu faço de acordo com os 60 minutos, beleza? Então é o seguinte, eu vou apagar aqui Fibo, e aí eu fiz alguns trades aqui em índice, tá? Vamos lá. Bom,
Índice abre aqui, foi aqui que foi apagar alguma coisa aqui, cara, e apaguei minha opção de retração, misericórdia. Tá, índice faz essa barra 1 dentro da região do nada a fazer, né, que é essa regiãozinha aqui que eu marco ela, é uma região que cara, ou eu me protejo na região, ou eu espero sair da região. Então, a região do nada a fazer, é uma região que eu fico bem cabreiro. Quando ele começou a vir, né, fechando essa barra negativa, eu fiquei, nossa, não dá para eu entrar nisso, fiquei bem cabreiro em executar. Porém, ele faz a barra 2, ó. Faz a barra 2, cara. Quando ele faz a barra 2, eu já compro de imediato, compra eu e o Kaique. Né? A diferença entre eu e o Kaique foi que foi um gerenciamento um pouco diferente. A Tá? Já diferença foi que você ganhou e eu perdi. o meu gerenciamento eu tava aqui 3 ticks abaixo aqui da mínima o meu stop, foi essa a diferença, tá? O Kaique tem um stop técnico diferente, ele utiliza a média e a barra de entrada para estopar, então eu tava um pouquinho afastado. Eu achei que ia estopar, né? Eu abandonei, deixei de mão esse carinha aqui, tá? E eu tinha 2 gerenciamentos aí, viu, João Vitor? Então eu tô entendendo, estou fazendo venda e retração. Você já tinha entregue para Deus, né, tio? Já tinha entregue para Deus, já tinha entregue para Deus, ou para o São Tomás, né? Então vamos lá. Eu tinha dois gerenciamentos aqui, Kaique, para fazer. Eu tinha um gerenciamento, vou explicar. Eu tinha um gerenciamento na própria barra, ou seja, um pullback dentro da barra, para eu tentar fazer recompras. Ou eu poderia utilizar, também veio em minha cabeça, utilizar o gerenciamento usando o gap, ou seja, uma retração próxima ao gap. Então eu tinha 2 gerenciamentos aqui nesse trade, tá? No primeiro momento eu estava no primeiro gerenciamento, né? Que era o gerenciamento de pullback de barra, e eu vou dar um zoom para a gente entender um pouco mais, tá? Vou tentar não ultrapassar o meio-dia hoje, faltam 5 minutos. Seguinte, eu venho comprando aqui... Epa, mouse, não faça isso comigo agora, o mouse está descarregando aqui, ó. Eu fiz aqui a compra da barra 2, eu tinha ordens 25%, 50%, tá? E meu stop aqui, ó, eu entrei com 3 ordens aqui, beleza? Esse aqui foi um momento muito complicado, porque era barra de indicador, e o Kaique até comentou isso, né? E aí, cara, fiquei esperando, pegou minhas ordens, estava bem cheio, né, as ordens estavam hoje dentro do parâmetro, Kaique, hoje eu não abusei, tá? Tive que zerar na mão aqui, um pouquinho positivo. Quando ele deu essa estilingada pra cima, que começou a falhar essa barra aqui, ó, eu soltei na mão, tá? Soltei na mão, não segurei isso, fiquei um pouquinho positivo aqui. Todas as barras de indicador hoje eu operei, tá? Então, essa barra aqui 7, eu faço a compra dessa garota. O que acontece? Faço a mesma leitura, ó, começo a fazer reentradas até 50% da barra, tá? E tiro em região alta aqui, né? Nesse trade, nesse rapazinho O aqui, ó. stop nessa barra aí tava abaixo da semanal aí. Não, essa é a diária, né? Tá abaixo da VWAP diária. Essa aqui é a diária. Eu tava com o stop aqui, quando ele começou a pegar minhas ordens aqui na 12, eu já comecei a encolher, tá? Meu stop aqui primeiro para 20, depois para VWAP, e depois foi só esperar, tá? Ele balançou muito, mas eu acreditava muito que ele ia embandeirar assim para cima, tá? Fiz mais um trade aqui no Usatec e no Nasdaq, o mesmo trade. Opa. Fiz o mesmo trade no Usatec e no Nasdaq, também comprando a barra de indicador. Foi um trade um pouco mais simples, foi um trade que eu acreditava na continuidade, até pelo jeito que a barra de indicador se formou, tá? Ela balançou muito, mas depois ela estabilizou nos minutos finais, tá? Isso me deu segurança de comprar aqui, tá? Fazer uma recompra no 25%, eu também tinha ordens aqui no 50%, tava protegido, tava bem caro aqui, tá? Quando ele faz a 180, eu começo a puxar meu stop, né, já para 20, beleza? Aqui foi um alvo bem mais curto, eu já saí aqui perto de máximas. Aqui foi um trade que eu não achei complicado de gerenciar, tá? Foi um trade também de execução de barra, igual ao trade do USA 500. Mesma coisa, o mesmo trade eu fiz, ó. Compra na Um barra de trade aí, indicador. basicamente. Exatamente, ó. Barra de indicador, tá? 25%, não pegou meu 50%. Eu tava aqui. Quando formou a mesma barra 180, eu já puxei para a média de 20. Meu stop já estava um pouco reduzido, tá? E aí eu saio em máxima aqui na 183. Um trade de barra, beleza? Temos aqui mais 3 minutos. Vou mostrar só uma situação aqui para o meu amigo Vitor, para ele estudar. Depois ele volta
a live, caso ele precise. Ô, tio Vitor, Frank, oi. nessas barras de indicador, é que você depois fez recompras, né? Como que ficou o risco-retorno? Positivo ou negativo? Não, todas essas barras que acontecem esse ruído maior, todas elas, a grande maioria fica negativo, tá? Tá. Fica negativo. Então eu preciso de sinais para ir encolhendo. A diferença, né, dessa barra de indicador, uma barra que é discrepante e fica negativa, é a velocidade que eu puxo stop. Ela é bem mais rápida. Eu não tolero tantos pullbacks, tá? Então, começou barra ganha máxima, eu começo a puxar e eu tenho referência, principalmente 20, VWAP, né? E aqui tem a 20 do 15 também, que eu posso utilizar, eu utilizo um pouco menos, mas eu puxo. A reação ela é mais rápida, porque pode ser que devolva muito rápido também, tá? Essa discrepância pode me atrapalhar. Viu, gafanhota? Legal. Basicamente isso. Vamos lá. Ó, seguinte, meu amigo João Vitor. O que é que eu busco para operar Fibonacci? Sempre rompimento de linha. Já falei bastante nisso, tá? Depois a gente pode trocar uma ideia lá na comunidade. Eu sempre fico marcando essas LTBs, nesse caso aqui, tá? E espero esses rompimentos. É nesse rompimento aqui, ó, que eu busco as retrações, tá? Sempre, sempre, sempre. Eu sempre operei Fibonacci assim. E é uma forma mais que eu chamo de mais clássica para fazer, tá? Então é uma recomendação que eu faço, né, que você sempre siga essas linhas, tá? Essas linhas de tendência, né? Quando o preço rompe essa linha, você começa a traçar Fibo, tá? E aguardar o momento de pausa para tentar comprar essas retrações. Eu acho que esses trades aqui, ó, veio aqui até inclusive, ó, aqui foi a barra de indicador, movimentação, tá? Mas ó, ele mesmo com o indicador com ruído, ele faz os fechamentos próximos a regiões de retração de Fibo, tá? Então, e aí quando você faz um trade, por exemplo, comprado nessa situação, e ele chega a alvo, por exemplo, no 127% e tudo mais, tá? Que é um alvo que eu recomendo que você faça, você limpa tudo e refaz as linhas de tendência. Então, você vai aqui, ó, você vai aqui, exclui a LT, exclui tudo e começa a fazer as remarcações até uma nova quebra de linha, tá? Então, é basicamente isso, é uma forma que eu acho mais conservadora de executar Fibonacci, tá? Então, você vai buscar muito esse tipo de movimentação. Eu tô um gráfico um pouco maior aqui, ó, por exemplo, no euro aqui, ó, né? Tem uma quebra aqui, ó, nesse carinha, tá vendo, ó? Tem uma quebra de um LT aqui, ó. E aí eu tenho essa pernada aqui como referência, espero um pullback nela. Provavelmente aqui pegou aqui no 38%, provavelmente, tá? E aí eu tenho um alvo no 127, numa região que eu goste. Beleza, João Vitor? E aí tudo se renova. Eu vou aqui, ó. Acabou essa linha aqui, eu já traço uma outra, já fez o alvo ou não, eu já traço uma outra e busco, tá, o rompimento dessa linha aqui e tento buscar uma retração desse carinha para tentar executar um trade aqui. Nesse caso aqui ele voltou, né? Estopou aqui, ó. Mas é basicamente isso, é a forma mais conservadora. Show de bola, João Vitor. Forma mais conservadora, né, de utilizar. Lá aqui na comunidade a gente troca uma ideia, tá? Tá em dúvida, me chama aí, marca o tio. Ou entra no áudio aí, Frank, eu tô com uma dúvida aqui, um LT, o que é que você acha? É corpo, é sombra, o que é que eu faço aqui nesse caso? E aí a gente já tenta esclarecer, meu nobre João Vitor. Espero ter ajudado aí, beleza? Fala, Zaf. Abraço. Para Forex, volume comum, volume por tique, tá? Volume por tique. Não mais que isso. Aqui, ó, volume financeiro. Esse carinha aqui, não mais que isso. Avalio sempre pro back, a perna contra. Então, eu tenho uma perna de compra em alguma situação, ó. Tem uma perna de compra aqui. Quando ele começa a retrair, é que eu olho para esse carinha aqui, para ver se perde volume ou não. Sempre perna de retração que eu olho. Pode ajudar também até o João Vitor aí, tá? Nos trades dele de Fibonacci. Volume bom nesse euro, hein? Tio Frank, só dar um Vai lá. paroquiais antes do Cainho começar, né? Cainho que já está por aí. Já, 12-2. Hoje não, Positivo. quase conseguia. Chegaremos lá, nós venceremos. Pessoal, à noite teremos aula aí de PDV com Venturelli, o despombalizado, bruxo, psicoterapeuta aí. Guardamos todos vocês lá também. Agora Caio com Operando o Mundo. Quem ainda não se inscreveu no Trader Connection aí para vir no nosso evento presencial, tá acabando, pessoal. Então
sugiro que vocês corram. Porque vai ficar sem, aí o pessoal vai ficar falando, não consegui comprar. Nossa, mas tem mais, tem como abrir uma exceção? Não tem mais exceção. Acabou esse daí, já era, vai ficar de fora. Verdade. Então, sugiro que vocês corram para adquirir o seu. Show de bola. Show de De bola. anúncios paroquiais são esses. Agora deixamos vocês aí com o Cainho. Caso liberem aí o Intraday School, tá, Kaique? Algum horário aí me avise aí que eu tô a postos aqui pra gente trocar uma ideia, né? Caso Vai sim, vai a produção libera aí Intraday School às 16 horas, tá? A gente trocar uma ideia lá também. Não, mas vai. É verdade, inclusive, tá né? Legalizado, Tá legalizado, já tá inclusive na programação aqui. Ah, bom. Nossa, hoje temos programações aí braba, hein, ô Caio? Hoje é dia cabuloso. Hoje é super quarta, né? Super quarta. Isso. Exatamente. Temos aí a análise do diário com o Diógenes. Primeiro, vamos seguir o passo a passo aqui. Ó. Agora Caio, Cooperando o Mundo. Nosso analista CNPIG de gigante. Boa. Dia de jovem. 1 hora. Análise de diário com Diógenes. Às 16 horas. Que hora é isso aí? Às 13. Ah, show de bola. Isso aí não dá pra perder não, hein? Às 16 aí, ó, o Intraday School com o nosso despombalizado Frank Williams. Cainho volta às 17, né, Cainho? Positivo. Volta às 17 aí com Stud Group. Quant Trading hoje com o Igor Medeiros. Às 8. Às 21, aula do PDV com Eduardo Venturelli. E às 22, Trading Asia. Eita, a programação não para hoje na TV. Maravilhosa. Grande abraço. Agora vocês ficam com o Caio, né, Kaique? Exato. Avisa os dados. Um grande abraço pro Francisco aí. Beijo no coração, ó. Troféu joinha pra tu. Atrasado, mas chegou. Um beijo no coração do Caio. Galera, tamo muito junto. Curtam a programação aí. Às 16 estamos por aqui. Intraday School. Tamo junto. Valeu. Valeu, Francolingo. Tamo junto, meu crush. Intraday School. Intraday School aí, Intraday é legal? Sempre é, né? Sempre é. Adoro. Fiquei me provocando, cabra safada. Misericórdia. Estamos ao vivo.